Entrevista. Está comigo aqui na bancada aqui o professor da Universidade Estadual do Norte do Estado, o professor Marcos Pedrovski. Mas antes deixa eu dar um bom dia aqui ao Luciano Pereira dos Anjos, em Carapebus. Bom dia, Luciano. E a todos vocês que estão comigo aqui nas plataformas digitais do Portal Viu e também aqui na TV, na Demais News e demais plataformas que estão divulgando o programa. Professor Marcos Pedrovski, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos telespectadores e ouvintes do programa. É um prazer estar aqui novamente. Professor Marcos Pedrovski, o senhor ainda está de máscara, mas o senhor sabe que já caiu o decreto, não precisa mais utilizar máscara. Tem algum motivo especial para usar máscara, continuar de máscara ainda? Porque eu não sigo o momento dos políticos, eu sigo o momento da pandemia. E os maiores especialistas sobre o controle da pandemia da Covid-19 no Brasil, eu cito aqui a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, tem dito que essa retirada de máscara, principalmente em ambientes fechados, está muito rápido isso. Isso pode ocasionar uma nova onda de Covid no Brasil. Então, eu inclusive sigo nesse caso o reitor da UENF, que determinou que na UENF continua valendo a obrigatoriedade do uso da máscara. Então, é apenas uma forma de eu me manter alerta, apesar de estar com as 3 doses. Como eu sou de 2 grupos de risco, pelo menos, eu mantenho a máscara até que os pesquisadores, os especialistas, me digam que pode tirar. Um prefeito daqui ou dali não vai ser quem vai dizer a hora de eu tirar a máscara. Ah, então tá perfeito, tá explicado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando Cordeiro. Bom dia, Fernando. Maurício Batista, bom dia. Ele está dizendo aqui, falta de merenda para alunos de creches na rede municipal de Campos. Qual a sua análise? Absurda, ô Maurício. Falta de merenda na cidade que comprou merenda recentemente. Isso não se explica. Essa questão aí é seríssima na cidade de Campos e isso precisa ser levantado a fundo. Acho que o secretário de Educação na cidade de Campos tem muito que explicar. Essa é a opinião minha. E obrigado aqui por trazer esse tema aqui instigante. Mas nós temos também outro tema aqui muito instigante com o professor Marcos Pedrovski. Eu tenho aqui o Diário Oficial da União, uma portaria, o número 888, de 4 de maio de 2021, em que o ministro da Saúde, ele dispõe aqui, essa portaria, sobre procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. E também a portaria ela é uma consolidação. O que é o GMMS? De 28 de setembro e passa a vigorar. Aqui diz a data que ela passa a vigorar. Então ela está de 28 de setembro de 2017 e fala que estabelece todos os procedimentos de controle, de vigilância da qualidade da água para consumo humano e o padrão de potabilidade. E também eu tenho aqui um outro documento que é cafeína em águas de abastecimento público no Brasil. Documento do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias, analíticas avançadas. Professor Marcos Pedrovski, mas a gente inicia aqui com um tema que é pertinente. O senhor fez um artigo, escreveu aqui no Portal Viu, mostrando o seguinte, a presença, com base em dados oficiais de Água do Paraíba, a presença de herbicidas, inseticidas na água que é servida em Campos, por Águas do Paraíba. Eu queria saber o seguinte, de onde vem essa quantidade de substâncias que está presente na água? A primeira coisa a notar é que ontem, no Dia Mundial da Água, a Fundação SOS Mata Atlântica publicou um estudo mostrando que apenas 7% dos rios do bioma da Mata Atlântica estão em boas condições. Como o rio Paraíba do Sul está no bioma da Mata Atlântica, ele é um dos rios que não está em boas condições. Ele é um rio extenso, mais de 1.000 quilômetros, é um dos rios mais industrializados e urbanizados do Brasil, passa por situações de contaminação desde o seu nascedor em Paraibuna, e nós dependemos principalmente da água do rio Paraíba do Sul. Então, uma primeira coisa é, como o Paraíba do Sul não está muito saudável, do ponto de vista geoquímico,
nós temos um problema, é que dá mais trabalho tornar a sua água potável para consumo humano. A segunda coisa é que nós estamos numa região fortemente agrícola. Então, e também temos a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, isso tudo contribui para que se chegue na calha principal, no corpo hídrico, uma série de poluentes que alteram a sua qualidade. E isso obriga, então, que quem capta água para fornecer para consumo humano siga essa portaria do Ministério da Saúde, que é uma atualização, uma consolidação, que a última versão é de 4 de maio do ano passado, de modo a demonstrar que está fazendo todos os procedimentos para que a água que é servida na torneira tenha os padrões legais de potabilidade. Está claro? Então, o que está num corpo hídrico é resultado de vários processos integrados na escala, desde Paraibuna até aqui. Outra coisa é que fontes locais, agricultura, postos de gasolina, consultórios médicos, hospitais, todos de alguma forma, residências, todos de alguma forma jogam os chamados contaminantes na água. E aí tem que sofrer um processo de limpeza para que nós possamos beber com alguma segurança. É disso que se trata. Então são vários fatores que provocam a contaminação, a presença de herbicidas, a presença de inseticidas na água. Agora, e o processo de tratamento dessa água? A empresa ela não tem tecnologia para tratar, para reduzir isso? É um limite aceitável? Bom, a empresa disse ontem que sim. Eu tenho dúvidas nesse sentido. Porque um dos problemas, Roberto, que quanto mais a gente evolui as classes de poluentes, mais tecnologia você vai ser obrigado a utilizar. E mais tecnologia implica em mais custos. Então, por exemplo, os resultados que eu divulguei, eu não produzi esses dados. Antes eu fui provocado pelo Procon Campus para que eu mostre os dados que eu gerei na UENF. Eu não gerei dados na UENF. Eu fui ao mapa da água, qualquer um que for no Google escrever mapa da água e quer saber o que tem em Campos? Clica lá, Campos dos Goitacazes. Aparece o mapa de Campos, você clica lá e aparece tudo. Quem gerou esses dados? Águas do Paraíba. Ela mesma informou os dados? Ela é obrigada pela portaria do Ministério da Saúde a entregar esses dados. Então ela entregou os dados e o pessoal do mapa da água foi lá e consolidou e melhor, geolocalizou. Então, na vez anterior, que essa não é a primeira vez que o mapa da água é divulgado. Na vez anterior, como não teve a repercussão que a publicação no Portal Viu deu, Águas do Paraíba não veio a público. Só que naquele momento, dos 27 agrotóxicos medidos na água, foram encontrados os 27. Ou seja, a portaria determinava 27. Foi medido, encontrado 27. E 9 deles estavam acima do limite legal. Porque essas substâncias, a portaria traz em torno de 70 a 80 substâncias que têm que ser obrigatoriamente medidas. São contaminantes. Ok? Então, naquele momento eram 27. Os 27 foram encontrados. E mais, 9 estavam acima do padrão legal. Dessa vez, segundo está no mapa da água, meu nível de agrotóxico está lá, os 27 estão lá. E nenhum estava acima segundo o mapa da água, nenhum estava acima do padrão legal. Depois podemos voltar a isso. O padrão legal é suficientemente seguro para que a gente se sinta seguro ao consumir a água? Porque é uma decisão política, né? O cara vai lá e define um padrão. Sim, sim. É fruto de uma negociação política. Não é meramente técnico. Quais são os padrões de limites? Mas, tudo bem. Aí, qual é o problema para certas classes de poluentes? É que a tecnologia dominante não resolve, não remove. Então, eles continuam na água. São concentrações baixíssimas? São. O problema disso é a exposição
no tempo, a chamada exposição crônica. O cara vai consumindo veneno durante 5, 10 anos, né? Ainda que seja uma quantidade pequena, mas com o consumo de veneno, de herbicida, inseticida durante 5, 10, 20 anos, ele vai ter alguma consequência para o organismo. E nós temos que lembrar que, apesar dos seres humanos serem uma só espécie, cada ser humano é um indivíduo. Então, algo que pode fazer mal, você, Roberto, pode fazer mal daqui a 30 anos, para mim, Marcos, pode ser 1 ano. Depende da nossa condição genética, depende da minha condição fisiológica, depende da minha dieta. Então, a questão dos poluentes, o micropoluente na água de consumo é gravíssima. E tem mais, Roberto. O mapa da água mostra que os agrotóxicos não são o principal problema de contaminação. Você sabe qual é o principal problema de contaminação na água de torneira? Não. São as espécies cloradas. O uso do cloro gera uma série de subprodutos que são cancerígenos. Então, quando você olha a sua conta de água na água do Paraíba, não aparece lá subprodutos gerados com o uso do cloro. Não aparece. Aparece lá turbidez, não sei o quê, tarará, dentro do padrão. Dentro do padrão é pouco, tá? Aqui a portaria estabeleceu. Isso não resolve o problema da qualidade. Qual é o tipo de substância de herbicida e de inseticida, por exemplo, que está presente na água? Olha, existe um herbicida que ele é considerado disruptor endócrino e também provável causador de câncer, atrazina. Está banido na União Europeia desde 2004, se não me engano. É legalmente usado no Brasil. Então, quem estuda, como o pessoal desse instituto que produziu o estudo da cafeína, aqui, ó. Agrotóxico em água, encontra atrazina no Brasil inteiro. Eu te digo, o glifosato também tem que estar presente em tudo, porque é o herbicida mais usado no Brasil. E o glifosato, ele tem uma característica que ele vai muito rápido para o lençol freático. E o glifosato é já associado a um câncer chamado linfoma de não-Hodgkin. É verdade que na água também foi encontrada uma substância que é similar, ou é a mesma do veneno, aquele que foi usado no Vietnã, que foi jogado? Não, sim, o 2,4-D. O 2,4-D? Que é o agente laranja. Agente laranja? Não, olha só, eu tenho que chamar a atenção para uma coisa. Até maio do ano passado, a legislação dizia que você tinha que medir 27 agrotóxicos. A partir dessa portaria, agora são 41. A partir dessa portaria aqui? São 41 agrotóxicos. Dessa portaria aqui. E aí tem de tudo. Porque se você vai no mapa da água e clica lá nos agrotóxicos achados em campos, ele vai te dar informação sobre o tipo de doença que pode estar associada. E eu diria para você o seguinte, o problema dessas microconcentrações é que vários desses agrotóxicos causam câncer, diferentes tipos de câncer. Ou eles afetam o funcionamento do sistema glandular, ou eles afetam o sistema cerebral. Aí você fala assim, mas então a gente está, todo mundo já desenvolvendo essas doenças? Olha, eu não tenho como determinar isso, porque eu chamo de uma epidemia invisível, o agrotóxico, ok? Porque quando chega no médico, ele não vai conseguir fazer, se ele não for um médico muito esperto, muito ligado, ele não vai conseguir pensar agrotóxico, consumo de água. Mas existem muitos médicos que já estão, mesmo aqui em Campos, dentistas, estão fazendo um sistema duplo de filtragem da água que chega da rua, porque eles querem garantir pureza. Porque já sabem, porque leram, porque estão informados que essa pureza está ainda existindo. Mas eu te digo o seguinte, e aquele cidadão que está morando numa comunidade periférica? Ele mal consegue ter água dentro de casa. Será que como ele mal consegue ter comida dentro de casa, será que ele vai ter o discernimento? Fala, não, eu vou fazer dupla filtragem. Não faz, não. Não, quando muito, o cara tem um filtro de barro dentro de casa. Filtro de barro. E olhe lá, e a vela nem sempre é trocada. Entendeu? Esse é um problema. Eu só quero enfatizar o seguinte. Esse é um problema grave. Contaminação por agrotóxico, apenas por agrotóxico, é um problema de saúde grave no Brasil. Ontem, por exemplo, o Greenpeace celebrou o Dia Mundial da Água, mas o Dia Mundial da Água com agrotóxico, ok? No Brasil, principalmente. Então,
é só para dizer o seguinte, para quem está nos vendo e ouvindo, querer saber realmente qual o nível de segurança da água de torneira é uma questão urgente no Brasil, é uma questão urgente em Campos. E não adianta depois, eu achei muito estranho a nota de imprensa. É isso que eu queria perguntar, porque depois que saiu o artigo, a Água do Paraíba vem com uma nota oficial dizendo que ela errou na divulgação dos dados. Dizendo, não, os dados eram esses mesmos, mas nós erramos. Durante 2 anos, estava lá desde 2018, só foi descobrir que esses dados estavam errados agora? Não, olha só, e então o Mapa d'Água já prestou um serviço gratuito para Águas do Paraíba. Coisa que a Águas do Paraíba não faz por nós, que é prestar serviço gratuito. Cobra muito caro pelo serviço que presta. Mas o Mapa d'Água ajudou a Águas do Paraíba a identificar erro de apresentação de dados. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, quem faz as análises para a Água do Paraíba? A própria Águas do Paraíba, ela contrata uma empresa? Que empresa é essa? Onde essas análises são feitas? Como é que foi possível fazer um erro de informação para o Ministério da Saúde de dados gerados sobre a análise de água? Entendeu? Essas são questões que teriam que ter sido esclarecidas e não foram. Olha, tem uma pergunta aqui, deixa eu chegar aqui, porque o Maurício Batista pergunta, quais os motivos de não cancelar contrato com Águas do Paraíba? Ele está questionando, que muita gente questiona aqui, é o seguinte, porque 30 anos que Águas do Paraíba é uma concessionária em Campos, está se vendo aqui, os dados oficiais estão revelando que a empresa ela não tem tecnologia, apesar de arrecadar mais de 50 milhões ano, lucro líquido, ela não tem tecnologia, ou não investiu em tecnologia para eliminar certas substâncias, ou minorar a quantidade de certas substâncias na água que é servida à população. Então, um questionamento que é até plausível, né, professor? Olha só, eu estou informado que dia 31 de março haverá uma audiência pública para avaliação da performance da concessão na Câmara de Vereadores. Acho que esse é um bom dia para que os vereadores compareçam, esqueçam um pouco a briga lá pela presidência, a sociedade civil organizada, inclusive o Sindicato dos Médicos e a população em geral, compareçam nessa audiência e cobrem uma informação mais transparente sobre a qualidade do serviço, principalmente da qualidade da água que está sendo servida. Acho que esse é um elemento democrático, Roberto. Por exemplo, tem gente que assim, não, o senhor obteve aonde esses dados? Qual é a sua finalidade? A minha finalidade, por exemplo, é simples, como pesquisador, foi divulgar um dado que passaria despercebido, né? E dar publicidade. A ciência não é só sobre gerar dados, é interpretar e publicizar. Então, nesse caso, é uma coisa que interessa a todos os que pagam conta a Água do Paraíba e que consomem água aqui em Campos, não? Ô Júlio, eu gostaria que você colocasse aí no ar agora, para mim, por favor. Eu te mandei aí um ofício da Alerj, Assembleia Legislativa, assinada pelo deputado Gustavo Smith. Ele é deputado estadual, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente na Alerj. E ele endereça aqui ao Felipe Campelo, o senhor Felipe Campelo, que é presidente do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Eu não sei nem se o procedimento seria esse, mas está aqui. Ele diz o seguinte, o que diz o ofício? Prezado presidente, considerando os artigos 109 e 189 do Decreto Federal 24643, de 10 de julho de 1934, e o artigo 271 do Decreto da Lei Federal número 2848, de 7 de dezembro de 1940, ele cita aqui os artigos, venho por meio deste, na qualidade de presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, solicitar análise comprobatória com reagentes para micropoluentes emergentes motivados por contaminação múltipla de agrotóxicos no sistema de tratamento e abastecimento de água operado pela concessionária Águas do Paraíba, no município de Campos, de forma a testar a existência de fertilizantes e herbicidas na referida rede de abastecimento de água. Então, foi o deputado, ele foi motivado, até porque, em função da reportagem, foi motivado e mandou esse ofício para o INEA. Professor Marcos Pedro, então aqui mostra que a Comissão de Meio Ambiente da Alerj está se mobilizando em relação a Campos.
Mas a situação talvez ela seja um pouco mais extensa, ela não é só Campos, né? Claro que não é só Campos. Para ser consequente, o presidente da Comissão de Meio Ambiente teria que pedir uma avaliação, inclusive a LERJ tem uma série de comissões técnicas. A primeira coisa que eu faria não é nem mandar medir, é recolher todos os dados para os municípios do Rio de Janeiro, para que a gente tenha uma ideia da situação, por exemplo, de contaminação por agrotóxicos. Isso não precisa nem medir, porque olha, eu vou te falar, se tem uma coisa difícil de fazer, é medir agrotóxico na água. Eu sei por experiência, ok? Porque eu trabalhei alguns anos numa pesquisa sobre avaliação de água de poço em assentamento aqui no assentamento Zumbi dos Palmares. Isso toma trabalho, isso toma treinamento, isso toma reagentes químicos, equipamento, hora homem. Não é uma coisa simples. Mas as concessionárias, e aqui nós temos a SEDAI, que controla boa parte do Estado ainda, que tem que fornecer isso ao Ministério Público, para o Ministério da Saúde. E aí eu diria para a LERJ recolher esses dados, ok? Tanto quanto o PROCON Campos pode ir no Ciságua recolher os dados do Ciságua. É só se cadastrar no Ciságua, inclusive. Professor, o cara que quer fugir dessa contaminação da água, isso aqui é só a título de esclarecimento. Se a pessoa, e muita gente acha que resolve abrindo um poço artesiano. E a história não é bem essa, não adianta abrir um pocinho artesiano, né? Como é que a pessoa consegue fugir dessa contaminação da água? Olha, isso é muito interessante. Esse é o grande problema. Porque as estratégias, por exemplo, tem gente que tem aqueles filtros de parede, que já é uma filtragem aí pode refiltrar com filtros tradicionais de barro. Você vai melhorar a qualidade e vai reter, se você fizer, por exemplo, dupla filtragem. Agora, não existe garantia. O que tem que existir é uma ação política organizada da sociedade para cobrar que as concessionárias aperfeiçoem seus mecanismos de limpeza da água. Porque elas são quem tem a obrigação de fazer isso. Ganham muito dinheiro do servindo água. A obrigação de garantir que a água tem excelente qualidade, não apenas no discurso, mas no que efetivamente chega na torneira, é da concessionária. Nós já somos punidos com um preço muito caro pela água. Tem o lucro aí de Agroparaíba, aquele lucrinho aí, tem aquela tabelinha aí? Vamos mostrar aqui, mostra aí qual foi o lucro de água do Paraíba aí, dessa concessionária na cidade de Campos. Tem aí um lucro estúpido. É uma atividade estupidamente lucrativa. Como ganhar dinheiro envenenando a cidade de Campos com água? Olha aí, lucro líquido de Águas do Paraíba no exercício financeiro de 2019, ano da pandemia, né? 52,7 milhões. Eu duvido que você tenha uma empresa que tenha faturado, que não seja concessionária, tá? Que tenha faturado essa quantidade de dinheiro líquido, sem despesa nenhuma. 66 milhões de dinheiro em caixa. 10 milhões de aplicações financeiras. O que a Água do Paraíba faturou em Campos? Para servir isso aí, servir esse tipo de água na cidade de Campos. Isso lhe convence, professor? Satisfeito com esse lucro? Não, olha só, eu tenho que lembrar que Águas do Paraíba é parte do grupo Águas do Brasil. E eles têm uma série de empresas que controlam outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Niterói, região serrana. Então, por aí vai. E aí eu digo assim, qual é o lucro composto do grupo Águas do Paraíba? E aqui em Campos, por um acaso, aconteceu de haver a publicidade do mapa da água que eu dei. E do resto dos municípios abrangidos pelo grupo Águas do Brasil, como é que ficou? Se as pessoas sequer sabem que existe o mapa da água. Entende? E o que me surpreende muitas vezes é que o PROCON não sabe que existe o mapa da água, o Ministério Público não sabe, a Câmara de Vereadores não sabe, e aí eu quero chamar a atenção. Quem tem a obrigação de fiscalizar o contrato é a Câmara de Vereadores. Então, que pelo menos a partir de toda dessa divulgação, que haja finalmente uma clareza maior das obrigações da Câmara de Vereadores para fiscalizar o contrato da Água do Paraíba. Entendeu? Porque o pesquisador
não denuncia nem fiscaliza, enquanto pesquisador. O pesquisador gera dados ou divulga dados, correto? Então, agora, que as pessoas já têm uma desconfiança, tem uma coisa assim, as pessoas já têm uma desconfiança acerca da qualidade, mas é interessante, elas ficam desconfiadas da cor e do sabor, que é quando assim, o sistema de tratamento ou o sistema de transporte da água falha miseravelmente. Mas aí chegou limpinha, com a cor e o cheiro correto, é suficiente? Não, continua sendo um problema a gente garantir a qualidade, entendeu? Então, que de agora em diante, pelo menos se preste mais atenção, principalmente os órgãos reguladores e a Câmara de Vereadores, que tem que parar de tratar a Águas do Paraíba como uma vaca sagrada. Não, ela tem uma concessão pública. Ela tem que ser fiscalizada e duramente, porque a água é um bem essencial, é um direito humano, pelo qual a gente está pagando. Caro, inclusive. O presidente da Câmara, o Fábio Augusto Ribeiro, ele está mandando aqui, não sei se é ele ou a assessoria dele, mas estou recebendo aqui, é um comunicado dizendo que no dia 31 de março, está confirmando que o senhor acabou de falar aqui, vai ter uma audiência pública da concessionária Águas do Paraíba, para a apresentação do relatório do exercício 2021, que evidencia a eficiência da qualidade de serviços prestados à população de Campos do Goytacazes, no que concerne aos serviços de saneamento básico de água e esgoto do município, em cumprimento ao que determina o artigo 3º, o inciso 3º do artigo 102 da Lei Orgânica do município. Então vai ser no dia 31. Tem um horário aqui? Deixa eu ver se tem um horário da audiência pública. Aqui só não diz o horário, tá? Mas vai ser na Câmara Municipal de Campos. Eu não estou conseguindo localizar o horário, está tão pequenininho. Mas então está enviado aqui e vai estar marcada a audiência pública. Professor Marcos Pedrovski, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com esse tema tão relevante para uma cidade de 500 mil habitantes, a maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, e que merecia um serviço de saneamento muito melhor do que o que tem. Acho que a população de Campos, pelo valor, pelo custo, preço que paga pela água, merecia mais, merecia um produto de mais qualidade, uma empresa mais eficiente na prestação de serviços. Mas obrigado, professor, e bom dia. Não, eu que agradeço, Roberto, a chance de vir aqui esclarecer. Eu espero que os telespectadores entendam melhor o que está por detrás desse debate em relação ao mapa da água e dizer apenas que eu, como servidor público e pesquisador, eu estou apenas cumprindo a minha obrigação, que é de informar a partir de dados científicos. É só isso, e sempre que você achar que eu possa contribuir com mais informação, pode me chamar, que se eu tiver a oportunidade e o tempo, estarei aqui. Muito obrigado também ao professor Marcos Pedrovski, que é professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, cientista, pesquisador e também é colunista, escreve também aqui no Portal Viu. E a você que está comigo aí na Lida FM no noroeste do estado do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado. Obrigado a você também que está aqui nas plataformas digitais do Portal Viu, que está na 104.9 FM, na sequência tem Ana Maria Moreira, aí na 104.9 FM, em Rio das Ostras, Baixada Litorânea. E na sequência você tem na Demais News. Qual é o programa que vem na sequência da Demais News? Brecha Econômica, com Carlos Alonso, programão da Span TV, aí no canal 19 da Vir TV, na cidade de Campos. Até mais.